Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contou assim, Mônica, meu marido acordou ontem do nada com uma crise de pânico. Um pesadelo para ele. Imagina, crises de pânico, ansiedade e um medo intenso. Está mais comum do que a gente pensa. Nos últimos dias, você deve ter acompanhado que muitos artistas cancelaram a agenda e se afastaram do trabalho por conta dessa situação. E não só eles. Quantas pessoas perto de nós estão vivendo esse tormento? E aí a gente se pergunta, o que explica isso? E eu trouxe hoje, convidei a psicanalista e doutora em neurociências, Andréa Vermont. Andréa, que prazer te receber de novo aqui no Manhã Total, querida, viu? prazer, todo mundo do Manhã Total. Saudade de vocês. Eu também tá. Obrigada pela oportunidade. E a Andréa conversou comigo tem mais ou menos uma semana, né, justamente com essa preocupação. Ela falou, Mônica, as pessoas estão tendo muitas crises de pânico e isso pode piorar. O que explica, Andréa? Mônica, nós temos aí, e isso era esperado, né, pela ciência, pela área de psicologia, que nós teríamos uma pós-pandemia, nós teríamos uma pandemia de saúde mental. Os números estão aí para comprovar. Hoje nós temos só no Brasil 19 milhões de pessoas diagnosticadas com crise de ansiedade. Isso é 10% da população praticamente com diagnóstico, fora aqueles que estão fora de diagnóstico. A gente prevê que deve ter no Brasil, pelo menos hoje, 25 milhões de pessoas com crise de ansiedade. Esse número, segundo a OMS, deve chegar a 30 milhões até o ano que vem, inclusive com afastamento. Então, hoje já é um problema de saúde mental, já é uma pandemia e que não dá mais para ser desprezado. Você trouxe muito bem o exemplo, né? Ontem o Wesley Safadão fez uma reportagem no Fantástico, no momento em que ele para um show com 30 minutos de show, um show que seria de 3 horas, e ele fala, a agonia começou a tomar conta de mim, eu senti que eu ia desmaiar e que eu não ia conseguir, e eu não consegui conduzir o show, está afastado. Tata Werneck também, a semana passada, foi para UTI, por conta de um diagnóstico positivo de Covid, e não foi a Covid que a levou para UTI, mas as crises de ansiedade e a crise de pânico. Então, nós estamos aí diante de um problema de saúde mental. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, até para conversar com você, né, e falar sobre essa oportunidade, é que nós precisamos nos atentar para o que seja ansiedade. E eu, muito mobilizada pelo que eu passei, acho que todos sabem, uma grande maioria, eu fiquei 28 dias em respiração artificial no Covid. E a médica afirmava o tempo todo que ela dizia para os médicos, ela não está morrendo de Covid, ela está morrendo de ansiedade. Tanto que quando eu fui medicada da ansiedade, eu consegui vencer o Covid. Eu não tinha melhoria de sintomas, dada o meu estado de saúde mental. Ponto importante, as pessoas têm mania de dizer para quem está numa crise de ansiedade ou de pânico, isso é coisa da sua cabeça. Não é. Quando um paciente ou alguém, ou um amigo, ou um familiar relata, estou sentindo taquicardia, minhas mãos estão adormecendo, eu tenho a sensação que eu vou desmaiar, isso é real. A mente começa a funcionar de forma errada, o nosso sistema de alerta entende que eu estou numa situação de perigo e ele começa a produzir em alta escala o cortisol. O cortisol vai promover o enrijecimento dos músculos, vai promover um formigamento nas mãos, vai promover uma taquicardia e vai promover uma hiperventilação. A pessoa começa a respirar rápido. Com a hiperventilação, ela tem excesso de oxigênio no cérebro e ela começa a ter a sensação de que ela vai desmaiar. Os sintomas do pânico são reais. Por isso, Tatá foi para a UTI. A taquicardia ela é tão alta que ela pode levar a uma parada cardíaca. A ausência de respiração é tão alta que ela pode levar a uma parada respiratória. E aí, por exemplo, que nesse, hoje eu achei impressionante quando essa amiga minha me contou do marido dela. Ele acordou ontem, um domingo, para ficar com a família e veio do nada. Ele está trabalhando demais, está tudo certo. Assim, a gente está numa situação tranquila, digamos, da vida, com preocupações e obrigações, e ela vem do nada ou tem algum gatilho para que esse pânico venha? Porque ele estava bem. Na verdade, são um acúmulo de situações, né? Coisas que vão acontecendo e vão enchendo o pote. A crise de pânico, ela é o exacerbar do pote. Como a gente fala, pânico é medo em excesso. Ansiedade é medo. Toda vez que você tem uma crise de ansiedade, ou se você está num processo de transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, você pode observar que vai ter um medo aí por trás.
ou medo de morte, ou medo de doença, ou medo de ficar desempregado, ou medo de perder alguém, ou medo de um relacionamento. Alguma situação gera um processo estressor, que gera uma ansiedade delongada, que num dado momento ela exacerba e ela traz a crise de pânico, que aí é a exacerbação. A pessoa tem todos a sintomatologia, que a sensação é de morte iminente. Quem já teve sabe. O pensamento existe sim, nós vamos falar um pouco sobre isso numa live hoje à noite. Existe um pensamento que dá o gatilho que vai levar a pessoa para a crise de pânico. Então, ela conhecendo um pouco isso, ela consegue ter melhor controle sobre. Era a minha próxima pergunta, porque o corpo, ele vai nos avisando, não é? Você trouxe todos esses sintomas físicos, os sintomas emocionais também que vêm, e por esse aumento, é porque não estamos dando a devida atenção a esses sinais, mínimos que sejam, que vêm na nossa rotina? A grande questão da pandemia, né, Mônica, foi o medo, né? Foi. O medo que nós nunca tínhamos sentido, que foi o medo da morte. A nossa grande questão é que nós achamos que nós somos imortais. Outro medo que trouxe, o medo da sustentabilidade. Muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar, outras tiveram que fechar comércio. Medo de perder pessoas. Esses acúmulos de medo foram sendo gerados durante 3 anos e agora qualquer gatilho leva a crises de pânico. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que a semana passada ele foi hospitalizado, também foi para UTI e ele tinha inclusive as pupilas dilatadas. O médico no pronto-socorro falava: qual droga você usou? Fale logo o que você usou para facilitar a gente reverter a crise. E ele dizia: eu não usei droga nenhuma. Como na pandemia ele perdeu o pai e ele ficou muito chocado com essa perda, a filha passou mal. E aí voltou o sentimento de perda de novo e ele teve uma crise de pânico, que é a exacerbação da crise de ansiedade. É muito forte isso, por isso eu quero a sua participação lá no nosso @manhãtotal. Você já teve uma crise de pânico? Porque quando a gente fala, isso também pode nos ajudar. #sim, #não. André, deixa eu trazer algumas pessoas que estão participando aqui com a gente. Teve uma amiga nossa que me contou aqui, olha, ela falou: Mônica, tenho várias crises de pânico, e já teve e ainda tenho. Já acordo com manifestação de ansiedade. Isso tudo pode levar a quadros assim, como você está contando pra gente? Mônica, a ansiedade ela é tão triste. Eu tenho alguns pacientes que me relatam: eu seguro o meu humor durante o dia nos dentes. Sabe aquela sensação que a qualquer momento você vai ter a iminência de uma crise? Sim. Você segura no dente o dia todo para não ter a tristeza da ansiedade. A depressão mata. Você vai ouvir pessoas que suicidaram por depressão. A ansiedade não mata. A ansiedade tira a alegria de viver. Dificilmente você vai ver alguém falar que suicidou, um caso de suicídio, por ansiedade. Mas a ansiedade tira a alegria de viver. Você passa a ter medo de viajar, você passa a ter medo de se relacionar, você passa a ter medo das datas comemorativas, é uma sensação de eminência desgraça. O tempo todo parece que vai acontecer alguma coisa ruim e que isso está muito próximo. A alegria de viver te é roubada.